Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O campeonato ainda não começou, está se aproximando o início dos regionais. Essa semana acho que começa aí a Florida Cup, com Palmeiras e Corinthians, se não estiver enganado, acho que São Paulo, sei lá. Que depois até vou ver quais são os times que estão. Eu acho que Corinthians e Palmeiras com certeza. O restante do time eu não sei. E ainda continuamos aí com contratações, dispensas e alguns assuntos alegres e outros tristes. Desta vez vamos falar de assunto alegre, vamos falar de exemplo, vamos falar de boas coisas. Quando eu digo alegria, boas coisas, felicidade, eu tô falando do Bahia. Meu amigo torcedor do Bahia. Eu não preciso falar, mas como eu escutei um comentáriozinho de algumas outras pessoas de uma outra torcida, vou te falar, eu não tenho nenhum motivo para puxar saco de torcida alguma, nem da do time que eu torço. Então, quando eu falo, eu não puxo o saco de ninguém. Eu, Magalhães, eu adoro o Nordeste. Não nasci no Nordeste, mas queria ter nascido no Nordeste. A minha esposa é louca pela Bahia, nunca foi na Bahia, minha filha nunca foi na Bahia, mas é o sonho delas ir na Bahia, passar um carnaval na Bahia. Um dia eu vou conseguir realizar. De repente, ano que vem, quem sabe, a gente vai se programar para poder passar na Bahia. Eu gosto muito da Bahia, como eu gosto de Alagoas, como eu gosto de Recife. Natal, minha esposa tem parentes em Natal, já fui em Natal. O meu pai é alagoano, como eu já falei aqui. Eu gosto muito do Nordeste. Então tudo do Nordeste me interessa muito. Se eu pudesse, eu tivesse condições de pesquisa, tempo para pesquisar, porque aqui no Sudeste eu tenho que ter tempo para pesquisar, eu fazia um canal específico sobre os times do Nordeste. Não estou desmerecendo Sudeste, Sul, não. Continuaria com resenha com Magalhães Brasil e faria um canal específico para o Nordeste. Só que aí eu precisaria ter um tempo integral para fazer isso. Infelizmente, eu não tenho. Quem sabe um dia eu consigo. Mas venho falar do Bahia. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque seus comentários. Vamos lá, galera. Eu já falei sobre esse assunto, mas tenho que voltar. Por quê? Foi inaugurado o CT Evaristo de Macedo. O CT do Bahia. Bahia, minha porra, que triunfa. Parabéns à direção do Bahia. Entregou um aparelho. Quando a gente fala aparelho, porque vai ser utilizado. O CT é um aparelho, é um centro de treinamento, é um aparelho, tem toda uma estrutura. Sendo incorporado ao patrimônio do clube. Não tem como não falar. O Bahia sobe de patamar. Todos os clubes têm que ter um CT de qualidade para ficar mais profissional. O Bahia inaugurou o seu CT. No dia da inauguração, não tinha uma dívida com o centro de treinamento. Não é igual alguns clubes que fazem CT, fazem isso, fazem aquilo, e a dívida fica durante 200 anos. Daqui a 50 presidentes ainda vai estar pagando CT. Não é o caso. Então, parabéns à direção do Bahia. Ao presidente do Bahia, que deu a entrevista, estava muito bem nas pesquisas para ser prefeito, não foi. Parabéns para seguir como presidente do Bahia.
provavelmente ganhou muito mais pontos, muito mais pontos. O Bahia dá uma aula de exemplo. A gente conta que nós temos clubes, graças a Deus temos clubes no país que tem uma responsabilidade com o patrimônio, que é o nome do clube. Porque tem outros que estão cagando, não estão nem aí. Mesmo com o exemplo prático que a gente viu do Cruzeiro, de como se destrói um clube. Pega o manual, aula de administração na faculdade. Você entrou na faculdade, vai fazer administração, sei lá, eu não sei porque eu nunca fiz administração, eu fiz direito, fiz história. Aula de administração, administração de clube, de repente tem uma matéria lá, administração esportiva. Como não se deve administrar um clube? Vai aparecer o Cruzeiro. Infelizmente, cara. Um clube que ganha Campeonato Brasileiro, ganha 2 Copas do Brasil, tá falido. Falido. Tem a Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2. Tá falido, tá quebrado. E eu te digo, meu amigo torcedor do Bahia, que de repente não tá acompanhando muito, a situação do Cruzeiro é muito, mas muito pior do que estão passando. Um dos conselheiros lá, que era um dos presidentes lá do conselho, que é o dono dos supermercados que estava ajudando, meteu o pé porque ele disse: a coisa é muito pior do que a gente imaginava. O Cruzeiro está praticamente falido, está quebrado. Vai se reerguer? A gente espera que sim, acredito que sim. Mas não vai ser de uma hora para outra. Mas mesmo assim tem times aqui no Brasil de Série A que estão indo pelo mesmo caminho do Cruzeiro. Sabe qual foi o caminho do Cruzeiro? Que a gente está falando de Bahia, mas eu estou fazendo uma comparação. É não querer dar o braço a torcer da situação que está passando. Aí tem um clube rival, e não vou ficar por baixo do meu clube rival. Eu quero, jogar pra galera, a torcida vibrar. Dane-se que o clube quebre, mas eu não vou sair como um presidente perdedor. Não quer dar 2 passinhos atrás. E tem clubes aqui no Brasil que continuam igual o Cruzeiro, que vão acabar caindo, porque estão seguindo a mesma cartilha. E o Bahia não. Se você olhar o Bahia, meu amigo torcedor, eu não conheço o presidente do Bahia, só vi a entrevista, mas ele está seguindo os mesmos passos de alguns times que estão muito bem administrados. Grêmio, Atlético Paranaense. Esse aí, Atlético Paranaense é exemplo para todo mundo. E eu vou te dizer mais. Vou te dar um exemplo agora, meu amigo torcedor do Bahia. O Flamengo é hoje essa potência por causa de um presidente que o Flamengo teve chamado Bandeira de Melo. Vocês devem conhecer. O Bandeira de Melo pegou o Flamengo quebrado com uma das maiores dívidas do país. O que foi que ele fez? Começou a fazer acordo e a pagar quem deve. O que um monte de clube aí não está fazendo. Tem um monte de clube que está contratando, devendo jogador, devendo funcionário. Aqui no Rio tem um monte. Aqui no Rio tem 4 clubes grandes. 3 estão com dívida. E 2 estão contratando, devendo jogadores e devendo funcionários. Então, meu amigo torcedor do Bahia, você tem que ficar orgulhoso, mas muito orgulhoso do seu clube. Parabéns! Ainda não tem o time dos sonhos, mas o Bahia vai ter. O Bahia, seguindo esse caminho, vai disputar título brasileiro, vai disputar para ganhar a Sul-Americana, vai estar na Libertadores, mas tudo um passo de cada vez. Tem que ter consciência administrativa.
consciência. Já era pro Bahia ter chegado à Libertadores, mas deu mole. 2019, 2018 deu mole. 2019 então deu muito mole. Teve todas as chances de chegar à Libertadores, o Bahia jogou pelo ralo. Mas com CT, sem dívida, contratando jogadores de mais qualidade, podendo pagar um salário mais elevado, não tem jeito. Jogador bom e barato não existe. Não existe. Só os da base. Sem ser da base, não existe. Bom e barato não existe. Eu estou fazendo uma obra na minha casa, fui lá comprar massa, né? Para passar na parede. Tinha uma massa de 20 reais, outra de 40 reais, outra não sei quanto. Cara, tem essa baratinha. Pô, mas eu vou levar a baratinha de 20 reais, vou conseguir amassar meia parede. Aí eu vou levar uma de 70, 80 reais, eu vou amassar a parede quase toda, porque ela rende mais. É mais cara, mas me dá um resultado melhor. Não existe jogador barato bom. Não tem. Jogador bom custa um dinheiro. E o patamar do Bahia está subindo. Então, parabéns ao Bahia. Ah, fazendo a comparação que eu falei do Flamengo, o Bandeira de Melo foi sanando as dívidas, mas foi tomando pedrada da torcida, porque a torcida queria time, quero time, olha a vergonha, fora a bandeira. Só que a torcida do Flamengo, uma torcida completamente impaciente, torcida do meu time, mas completamente impaciente, não estava entendendo que o cara estava salvando o clube. Mas ele queria era título. Queria que o Flamengo virasse o Cruzeiro. Mas o cara foi indo, foi sanando, foi entrando dinheiro. O Flamengo sempre entrou muito dinheiro, só que não sabia administrar. Foi sanando, daqui a pouco a dívida foi diminuindo, foi aumentando a receita, diminuindo a despesa. Pá, controlou, foi contratando uns jogadores aqui, outro ali, aí ganhou um carioca, pá, coisa e tal, foi melhorando as coisas, e agora, com a nova presidência, tudo sanado, o Flamengo virou uma potência. Mas o Flamengo não tinha lá atrás o time que se esperava. Hoje o Flamengo tem um time que se espera, tá tendo um banco quase que no mesmo nível do time principal, ou seja, mas teve que sanar as dívidas, tomar pedrada com um time que não era muito bom, para lá na frente conquistar. O Flamengo, por mais que não queira, o Flamengo é exemplo. E o Bahia está seguindo, ó, certinho, sem dívida, aos poucos, fortalecendo o time, pegando jogadores de mais qualidade. Parabéns, Bahia. Ó, sensacional. E eu tô vendo aqui o tempo, ainda dá. Parabéns pelo CT. Parabéns aí para vocês. Sou fã incondicional. O Nordeste, os times nordestinos em geral, e do Bahia encontra-se nisso. Parabéns aí o Bahia. Outro assunto que eu escutei foi a troca aí do Zeca, né? O Zeca indo para o Bahia e o Moisés indo para o Internacional. Eu sei que você vai me perguntar, Magalhães, quem sai ganhando com isso? Cara, o Zeca surgiu muito bem. Surgiu muito bem nas divisões de base. O Flamengo quis contratar, mas ele fez doce, pá, todo mundo queria, ficou um lateral que todo mundo queria, porque ele joga nas duas, joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e já tivemos grandes laterais que jogaram assim. Eu acabo falando muito dos times do Rio, porque eu tenho mais conhecimento. O Flamengo, por exemplo, há um tempo, tempinho atrás, né? O Júnior, Leo Vegil, do Capacete, campeão do mundo pelo Flamengo, que hoje é comentarista de uma emissora de televisão, ele era lateral esquerdo, mas ele não era canhoto. Estava com a perna direita. Lógico, aprendeu a jogar com a esquerda, mas ele jogava tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Só que ele não jogou pelo lado direito, porque pelo lado direito tinha um Leandro, que era um monstro. Então ele tinha que ir pelo lado esquerdo. Porque se ele ficar pelo lado direito, ele ia ser banco. Então ele foi pelo lado esquerdo, malandro. Tinha futebol para isso. E o Zeca joga nas duas. Então é um cara que você pode usar. Ah, não tem um lateral esquerdo, bota o Zeca. Não tem um lateral direito, dá para inverter e botar ele, porque ele vai poder fazer. Aqui no Flamengo tivemos outro jogador que não era craque assim, mas também fazia. É o Pará, que está
no Santos, ele também conseguia jogar nas duas. Então o Zeca joga nas duas. Isso ele já leva vantagem em relação ao Moisés. Duas coisas que os dois jogadores têm deficiência. Eles são ruins de marcação. Eles têm problema de marcação. Não são muito bons na marcação. Só que o Zeca, ele consegue se posicionar melhor do que o Moisés. O Zeca dá menos espaço, o Zeca toma menos bola nas costas do que o Moisés. O Moisés toma muito bola nas costas, principalmente porque ele sobe muito mais do que o Zeca. O Zeca avança. Só que o Moisés sobe muito e quando ele volta, ele recompõe errado. Então ele sempre está tomando bola nas costas. Então nisso o Zeca leva vantagem. Bola aérea, o Moisés leva vantagem porque ele é muito maior. O Zeca é baixinho. Na parte ofensiva, o Moisés tem muita força ofensiva. Tem até velocidade. Mas falta um pouco de qualidade ao Moisés. O Zeca não é nenhum fenômeno, mas é um garoto novo, que tem muito a crescer. Muito a crescer. Eu faço mal comparando, tá? Mal comparando. Não estou fazendo... O Zeca pode lá na frente, até pelo biotipo físico, o Rafinha do Flamengo. Ficou lá fora, fez história lá fora, na Alemanha, foi campeão de tudo, de Champions, campeão da porra toda e hoje está no Flamengo. Baixinho, velocidade é muito parecida, compõe, ou seja, eu faço sempre esse meio termo aí. Dá pro Zeca chegar. Então, na minha visão, Zeca no Bahia e Moisés no Inter, na minha concepção, o Bahia tá levando vantagem. Eu vou fazer até um vídeo pro Internacional e vocês depois vão olhar lá. Eu vou falar no vídeo do Inter. Para mim, o Inter... Não tô falando que o Moisés é ruim, mas na troca, para mim, o Bahia leva vantagem ficando com o Zeca do que o Moisés. E o Zeca é mais constante. O Zeca, ele oscila menos dentro do jogo. O Moisés oscila demais. Então, nessas comparações que eu falei, penso eu que o Bahia saiu melhor nessa troca. Não entendi por que o Internacional está mandando o Zeca e está querendo o Moisés. Sinceramente, não entendi. Mas o Internacional está com um treinador novo lá. Vamos ver o que acontece. Eu não vejo o Moisés como melhor do que o Zeca. Não vejo. Gosto do Moisés. Ele fez uma participação aqui no Rio, no Botafogo, espetacular. No Botafogo ele arrebentou. Mas, como te falar, de novo, na comparação, eu vejo mais vantagens. Tem vantagem e desvantagens Zeca e Moisés. Mas no vantagem aqui, desvantagem ali, se eu tivesse que optar, eu traria o Zeca. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do Bahia, da inauguração do CT e dessa troca aí, Moisés e Zeca. Um grande abraço, até mais, tamo junto. Valeu, torcida do Bahia. Um abraço, tchau.